Atenção para o toque de 5 segundos. Firme e forte na onda do esporte, estamos de volta aqui nesse segundo vídeo aqui no Momento do Esporte, agora para falar do Botafogo. O Botafogo que sofreu, mas sofreu mais do que sovaco de aleijado para vencer o Sport hoje no Engenhão, com briga com a torcida, mas pintou aí um panamenho aí de 18 anos que resolveu a situação do Botafogo. O Botafogo venceu o Sport por 3-2. Vamos falar também do Vasco, que joga hoje lá na Arena do Grêmio às 21h30 contra o Grêmio, uma pedreira. O Vasco vai poder contar com o Puma. O Puma voltou antes do término do jogo, do segundo jogo do Uruguai, portanto vai ter condições de jogo. O técnico Fernando Diniz já estava preparando o Tietê para ser improvisado, mas o Puma vai jogar. Vamos falar também da classificação do Campeonato Brasileiro, né, que muda toda rodada a rodada, e também da rodada completa do Campeonato Brasileiro, que começou na segunda e vai terminar na quinta. O Momento do Esporte está começando. Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, que me acompanha há mais de 38 anos aqui no Momento do Esporte. Você sabe, foram 18 anos na CNT, 8 anos na Bandeirante, 8 anos na Record, 4 anos na TV Caracol. Agora estamos aqui na Napa TV. Na Napa TV e na TV Diversidade. Sabe por quê? Porque aqui é muito mais esporte para você. Eu já vou abrir o programa falando do Campeonato Brasileiro, né? O Campeonato Brasileiro que teve a sua 34ª rodada, começando na segunda-feira, o jogo antecipado do Atlético Mineiro com o Bragantino. O jogo foi lá em Bragança Paulista e o Bragantino venceu por 2-0. Você já vai ser colocado aqui na telinha, né, os jogos que começaram na segunda e vão terminar na quinta-feira, né? Tivemos na segunda a vitória do Atlético 2-0 em cima, a vitória do Bragantino, em cima do Atlético 2-0, e o Botafogo vencendo ontem, terça-feira, o Sport por 3-2, só Deus sabe como essa vitória, né? Hoje teremos o Palmeiras enfrentando o Vitória, o sensacional Fla-Flu no Maracanã, às 21h30, o Santos pegando uma pedreira, né? O Mirassol, o grande espantalho do futebol brasileiro. Esse jogo do Santos realmente promete. Jogo lá na Vila Belmiro às 21h30. Teremos o Grêmio e o Vasco, né, lá na Arena do Grêmio às 21h30. Amanhã, complementando a rodada, Juventude e Cruzeiro, no Alfredo Jaconi. Teremos Bahia e Fortaleza na Fonte Nova às 18h. Corinthians e São Paulo na Neoquímica às 19h30. E Ceará e Inter no Castelão também às 21h30, né? Saindo dos jogos pela 34ª rodada, nós vamos colocar agora aqui na telinha da Napa TV a classificação atualizada, jogo por jogo, cada rodada muda. Flamengo é o primeiro com 71, Palmeiras o segundo com 68, terceiro Cruzeiro 64, quarto Mirassol 59, quinto Botafogo 55, sexto Bahia 53, Bahia joga hoje, pode voltar para a quinta colocação. Sétimo Fluminense 51, oitavo Bragantino 45, nono São Paulo 45, décimo Atlético Mineiro 44, décimo primeiro Vasco 42, décimo segundo Ceará 42, décimo terceiro Corinthians 42, décimo quarto Grêmio 40, décimo quinto Internacional 37, décimo sexto Santos 36, décimo sétimo Vitória 35, décimo oitavo Juventude 32, décimo nono Fortaleza 31, e na lanterna, já rebaixado, o Sport com apenas 17 pontos. Eu quero avisar os nossos telespectadores no Brasil e no mundo que essa classificação aí pode mudar. E que da 13ª colocação, eu diria até da 11ª, não tem ninguém ainda garantido. Restam, após essa rodada aí, vão restar 4 rodadas, então muita água pode rolar por debaixo. O único rebaixado no momento é o Sport com apenas 17 pontos. Só em vez de falarmos do clube do seu coração. Falando do Botafogo, nisso, o time é bom até debaixo d'água, choveu barbaridade ontem no Engenhão e o Botafogo venceu de virada, só Deus sabe como, o Sport, meu Deus, né? O saudoso Luiz Mendes
criou essa frase, há coisas que só acontecem ao Botafogo. Mas quem vai explicar tudo sobre esse jogo de ontem, sobre as coisas do Botafogo, é o Marcos Salles. Vem de lá, Marcos Salles, falando dessa vitória do Botafogo. Forte abraço para você, para Tony De Luca e também para Dani Nascimento. Napoleão, o Botafogo conquistou uma vitória importante na noite de ontem no estádio Newton Santos, diante do já rebaixado Sport, num jogo muito difícil. O Botafogo, começou o jogo tentando pressionar a equipe do Sport, mas de forma um tanto quanto ansiosa, vamos dizer assim, e abriu espaço e acabou sofrendo um contra-ataque em que o Lucas Lima achou o Léo Pereira, num passe ali, num facão, pelo meio da zaga do Botafogo. O Lucas, que é um jogador já conhecido, um jogador experiente, e conseguiu dar esse passe fenomenal para o Léo Pereira, que entrou dentro da grande área, mesmo acostado, mesmo marcado pelo Vitinho, conseguiu concluir no gol e fez o primeiro gol da equipe do Sport, o que assustou a equipe do Botafogo. E logo na sequência, num lance infantil do próprio Vitinho, que tinha uma bola ali sob o seu domínio, ficou na dúvida se ia recuar, se ia tentar fazer alguma jogada para um companheiro, e acabou cedendo um escanteio para a equipe do Sport, que acabou no escanteio fazendo o segundo gol com o zagueiro Thierry. O Botafogo começou a ir em busca do resultado, mas de forma deixando espaço para contra-ataques da equipe do Sport, mas acabou achando o seu gol com o Arthur ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, com as mexidas do técnico David Ancelotti, e colocou em campo o garoto Kadir, panamenho, que foi decisivo. Fez o gol de empate e nos acréscimos fez o gol da virada 3-2 para a equipe do Botafogo, que agora passa o Bahia na tabela de classificação e passa a ser o quinto colocado, só que tem um jogo a mais. E um jogo que a torcida do Botafogo em alguns momentos vaiou, mas acabou indo para casa feliz da vida, Napoleão. Obrigado, Marcos Salles, pelas suas informações. Olha, fazer uma análise aqui desse jogo do Botafogo, que sinceramente eu já estou nesse negócio há muito tempo, mas eu vou repetir a frase do saudoso Luiz Mendes: há coisas que só acontecem ao Botafogo. O Botafogo pegou esse time do Sport aí, que eu falei aqui, com todo o respeito que eu tenho aos meus amigos pernambucanos. Esse time do Sport é a baba do quiabo, time fraquíssimo, E não é que foi surpreendido em pleno Engenhão, chegou a estar perdendo por 2-0. Meus amigos, minhas amigas, como é que um time do investimento do Botafogo, com a qualidade do Botafogo, com jogadores caríssimos, contratados a peso de ouro, consegue deixar com que o Sport faça 2 gols em pleno Engenhão, com falhas cabeludas, sabe? Que não dá para entender. Não dá para entender. E, de repente, o pau quebrou na casa de Noca, na arquibancada, pancadaria entre os próprios torcedores, chamando o time de sem vergonha e outras cositas mais que a gente não pode falar aqui porque é censurado. E a sorte bafejou para o Botafogo, Quando todo mundo pensava que o Botafogo conseguiu fazer 2-1, conseguiu empatar e conseguiu virar. Mas eu vou falar com tranquilidade como é que foi esse jogo, Você está vendo? O Sport fez 1-0 com o Léo Pereira, depois o Rafael Thierry fez 2-0 e o Arthur diminuiu, está no golaço, um gol bonito. 2-1, aí tá tudo tranquilo, terminou o primeiro tempo 2-1 e tal, os jogadores dando entrevista, eles mesmo admitindo que isso não poderia acontecer, mas enaltecendo o adversário, que é um time qualificado, só o gol do Arthur, coisa linda, só na cabeça dos jogadores, Quem falou isso foi o Alex Telles. Aí vem pro segundo tempo, apareceu a Margarida, o técnico David Ancelotti, que já estão chamando de professor Pardal, colocou o garoto José Kadir, panamenho, que é da seleção do Panamá, inclusive. E não é que o moleque, rapaz, desencabulou e deu a vitória para o Botafogo, fez o gol de empate, chorou copiosamente, e quando o árbitro deu 8 minutos no segundo tempo de acréscimo, todo mundo o pau já estava quebrando lá na arquibancada, a torcida brigando, e catiripapo, rabo de arraia,
e o garoto recebe uma bola na entrada da área, já tinha feito um gol bonito, recebeu uma bola na entrada da área e dominou, o goleiro estava um pouco adiantado, colocou lá em cima, 3-2. Aí, meu amigo, aí foi pra galera, aí foi alegria, aqueles que estavam brigando, se abraçaram, foi uma coisa de louco, né? Foi uma coisa de louco, mas são coisas que acontecem no futebol. Serve exatamente para quê? Para alerta. Serve para alertar esse time do Botafogo, que deu muito, mas muita cancha, deu muito espaço. Olha, sinceramente, o resultado foi injusto. O resultado foi injusto. Eu não vou aqui querer passar a mão, agradar a torcida do Botafogo, não vou fazer isso porque eu não sou hipócrita. O resultado foi injusto, porque o Botafogo saía com tudo pro ataque, deixava um boqueirão, né? Olha o gol do garoto, o terceiro gol, coisa linda. Um boqueirão, deixava, sabe, aberta, a porteira aberta. E o Sport, mesmo sem ter um time muito qualificado, saía nos contra-ataques e perdeu. Olha, o tal esse português aí, perdeu o 3-1, estava 3-2, estava 2-2, perdão, estava 2-2. Ele deu uma cabeça, olha aí, você está vendo, vocês estão vendo a imagem, para mim não deixar mentir. Isso aí era os contra-ataques do Sport, aí estava impedido. Agora, eu vou falar uma coisa para você. Os contra-ataques que o Sport fez, se tem um time qualificado, meus amigos, era 4 ou 5 em cima do Botafogo. O Sérgio, não sei das contas lá, o português, perdeu um gol debaixo da trave. Ele escolheu o canto para cabecear. No cruzamento do escanteio, cabeceou a bola. O Léo Link ficou só olhando, defendendo com os olhos. E, como a sorte sempre bafeja para aquele que trabalha mais, o Botafogo conseguiu essa vitória. E olha, lamba os beijos. Se continuar, porque cada jogo é uma história diferente, né? Mas se continuar dessa forma, meus amigos, eu não sei o que pode acontecer com o Botafogo. Restam apenas 4 rodadas. 4 rodadas, né? O Botafogo, provisoriamente, é o 5º colocado. Por quê? Porque o Bahia joga hoje ainda contra o Fortaleza lá na Fonte Nova. Olha igual o gol que eu estava falando. Vocês estão vendo aí na imagem. A imagem não deixa eu mentir. Você viu esse gol? Assim que esse cara perdeu o gol, o Botafogo fez o terceiro. Assim que ele perdeu. Porque no futebol é isso, é a máxima do futebol. Quem não faz, leva. Né? O cara podia ter liquidado a fatura. Já estava nos acréscimos, já. Olha o gol. Gol do garoto. Terceiro. Então é o seguinte, quem não faz, leva. Parabéns ao Botafogo, que não deixou momento algum de lutar, conseguiu um bom resultado. Agora, meu amigo, é lutar para estar ali na fase do grupo. Né? Porque senão, eu não sei até onde essa torcida vai ter paciência. Saindo do Botafogo, vamos falar do Machão da Gama, o gigante da colina, que recebeu um reforço de última hora, o Puma, que voltou, o Puma que foi liberado no segundo jogo da seleção do Uruguai e voltou para reforçar o Vasco, mas quem vai falar tudo do Machão da Gama, o gigante da colina, é ele, Marcos Salles. Vem lá falando do Machão da Gama, Marcos Salles. Volta agora para falar do Vasco, que entra em campo hoje às 21h30 no estádio Arena do Grêmio para enfrentar o Grêmio, né, jogo pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Diniz recebeu uma boa notícia, já que o Puma Rodrigues, que não foi relacionado para o último jogo do Uruguai na data FIFA, acabou pedindo dispensa, voltou mais cedo exatamente para poder participar dessa partida. Ele ainda tem os desfalques do Carlos Cuesta na zaga e do Andrés Gomes no ataque, porque eles disputaram aí os amistosos com a seleção colombiana, e o Paulo Henrique, que estava suspenso pelo terceiro cartão, aliás, por expulsão, né? Ele foi expulso no jogo contra a equipe do Juventude, e ainda tem ali, no caso, o fato dele estar com a seleção brasileira. E aí o técnico deve improvisar o Hugo Moura ali no miolo de zaga, e o ataque deve ser formado ali pelo Rayán, o Verratti e também o Nuno Moreira. A provável escalação do Vasco deve ser a seguinte: o Léo Jardim no gol, com o Puma Rodrigues na lateral direita, o Hugo Moura e o Robert Renan na zaga, com o Lucas Piton na lateral esquerda. O meio campo deve ter ali o Thiago Mendes, né, que é uma novidade, deve ser uma novidade aí do técnico Fernando Diniz,
com o Barros e o Felipe Coutinho. No ataque, o Ryan, o Verrete e também o Nuno Moreira. Napoleão. Obrigado, Marcos Salles, pelas suas informações. Eu repito, o Vasco enfrenta o Grêmio hoje às 21 horas e 30 minutos, lá na Arena do Grêmio. Jogo difícil demais, porque é um jogo de 6 pontos. O Vasco é o 11º com 42 pontos. O Grêmio é o 14º com 40. É um jogo em que o técnico Fernando Diniz não vai poder contar com Cuesta, que é um zagueiraço. Ele vai ter que improvisar o Hugo Moura ali na zaga, ia improvisar o Tietê, inclusive daqui a pouco quando aparecer ali a escalação, a gente tinha até colocado que era o Tietê que ia jogar, mas de última hora apareceu o Puma apareceu e vai jogar. É claro que ele não vai deixar o Puma de fora. Agora, eu repito, o jogo é um jogo dificílimo. O Vasco não tem o André lá na frente, não tem Puma, e precisa vencer. O Vasco precisa vencer esse jogo. O Fernando Diniz teve esse período da data FIFA aí para dar uma azeitada na equipe, né? E eu acredito num bom resultado, até porque o Vasco sempre jogou bem contra o Grêmio, sempre, dentro e fora de casa. E vai poder contar com seu ataque fulminante, que é o ataque formado pelo Ryan, o Verrete e também o Nuno Moreira. Eu já vou colocar aqui na telinha, sem mais delongas, o time provável do Vasco, que vai aparecer aqui na telinha da Napa TV. A gente tinha colocado até o Tietê na lateral direita, mas o Tietê não deve jogar na lateral direita. Então vai ser Léo Jardim, o Puma, né? O Hugo Moura, esse sim, vai jogar na zaga, com o Robert Renan e o Lucas Piton. O Barros, o Thiago Mendes e o Tietê, ou o Tietê, né? Tá? Se o Tietê jogar na cabeça de área, ele vai tirar ou o Thiago Mendes ou o Barros. Eu não acredito que tire o Barros, deve tirar o Thiago Mendes. E o Felipe Coutinho, o ataque, todo o vascaíno já sabe, Ryan, né? A estrelinha do Vasco, o Verrete e o Nuno Moreira. Esse é o time do Vasco, provável time para enfrentar o Grêmio hoje. Jogo hoje, às 21 horas e 30 minutos, lá na Arena do Grêmio. Muito obrigado pela audiência. A audiência não se compra, a audiência se conquista. Sexta-feira estaremos de volta aqui num programa especial, no Momento do Esporte, só para você, que é o telespectador privilegiado. Obrigado, tchau!